Olá, povo de Deus! Passando aqui para conversar um pouquinho com vocês. Sei que eu tenho andado meio sumida, né? Mas assim, os afazeres são muitos e acaba que, como sempre eu falo para vocês, né? Eu só gravo quando eu sinto no meu coração a cobrança muito grande para gravar. E aí eu venho e deixo uma palavra, algo da parte de Deus, porque eu tenho muito medo de gravar um vídeo só por gravar, sabe? Não ser Deus falando, não ser da vontade do Senhor. E aí sempre eu tenho muita cautela sobre isso, porque eu sei que nós não devemos usar o nome do Senhor em vão e não devemos brincar com as coisas de Deus, né? E eu sinto no meu coração de compartilhar algo com vocês, conversar um pouquinho aqui com vocês sobre. Muitas vezes a gente tenta tanto nos justificar, né? Você tenta fazer coisas que vão desagradar você, que vão lhe prejudicar para agradar outras pessoas. Você acaba pensando mais nos outros do que em você. E você tenta fazer com que as pessoas entendam o teu processo, te justificando o tempo todo, e, e você é mal compreendido. Sabe por quê? Porque o teu processo com Deus não precisa todos entenderem. De talvez de 1.000, tire-se 10 ou um que vai entender o processo que você tem passado com o Senhor. Porque só vai conseguir compreender quem passou também, quem conhece os mistérios do Senhor. Porque se você for analisar na palavra de Deus, os grandes homens de Deus, eles tiveram um processo. E nesse processo eles também não foram compreendidos. E nesses processos era cada um em Deus. Porque é algo que não diz respeito a ninguém, é algo que só diz respeito a você e o Senhor. É algo muito íntimo, sabe? É algo muito fechado. O processo que nós passamos com Deus é algo assim muito reservado, é algo muito fechado, que não pode participar muitas pessoas. E às vezes a gente, às vezes não entender, não compreender o processo de Deus, a gente acaba, ou negligência, a gente acaba colocando outras pessoas no círculo, né? E isso só faz atrasar o processo na nossa vida. Porque o nosso processo com o Senhor, ele tem que ser solitário mesmo. Você não vá esperando durante o seu processo ser compartilhado ou ter várias pessoas do seu lado, porque isso não vai acontecer. Porque se tiver várias pessoas ao nosso lado, primeira coisa, a gente vai ouvir muitos julgamentos, muitas opiniões, se fosse eu fazia isso, se fosse eu fazia aquilo, e isso atrapalha de Deus falar conosco. E porque a gente acaba perdendo tempo, a gente dando ouvidos às coisas que os outros estão pensando. Quando Neemias ele resolveu edificar aqueles muros, né, tentaram atrapalhar ele, tentaram tirar a atenção dele, chamando ele. Mas tudo aquilo era pensando em atrasar ou tirar o foco de Neemias daquela edificação daqueles muros. E assim na nossa vida. Se a gente estiver atento à voz do Espírito Santo, se a gente tiver um segmento espiritual, a gente vai entender em pequenos detalhezinhos quando o inimigo está querendo tardar ou atrapalhar a obra do Senhor chegar na nossa vida, né? E você observa que Neemias, ele era um homem espiritual, então ele já entendeu qual era o foco. Então ele já disse, eu estou na grande obra e não posso parar. Então a vida do Senhor, a vida do profeta, a vida do homem, da mulher de Deus, ela não vai ser carregada de amizades. Principalmente quando ele estiver passando por um processo. Nós vamos sempre, com Deus, ele vai nos entregando as coisas de uma em uma.
os dons espirituais, os discernimento, a intimidade com Ele. Tudo assim é algo muito minucioso, detalhado. E Deus não entrega tudo de uma vez, Ele vai entregando de acordo com o nosso sacrifício, a nossa busca, a nossa renúncia, a nossa obediência, de acordo com o tempo que Ele quer trabalhar na nossa vida, porque às vezes cada processo de cada uma pessoa é diferente. Às vezes você vê algo acontecendo tão rápido na vida de alguém, porque Deus tem uma forma de trabalhar na vida daquela pessoa. Às vezes a gente tem uma mania de querer dar um de Deus, né? E dizer assim, se eu fosse Deus fazia assim, se eu fosse Deus fazia assado. E não é dessa forma. Deus, ele tem uma forma de trabalhar na vida de cada um. Até a gente entender isso, a gente apanha um pouquinho. Às vezes a gente quer mudar as pessoas, tipo, tem alguém na sua casa que não é evangélico e aí aceita Jesus e você quer que aquela pessoa mude da água para o vinho, ou então tem uma pessoa que está afastada e você fica, né, o tempo todo querendo fazer a obra com as suas mãos, ou uma pessoa mesmo que você conheça. E aí, a gente fica julgando, fica, né, falando isso, aquilo, outro, só que não é dessa forma. Enquanto a gente não conseguir compreender que o trabalhar é do Senhor, o Senhor é que trabalha. Vai ter pessoas que Deus vai trabalhar de uma forma, vai ter outras que Deus vai trabalhar de outra forma, no tempo dele. No tempo dele ele trabalha, no tempo dele ele resolve com aquela pessoa. Ou às vezes é aquele irmão, aquela irmã que está na igreja há anos e anos, né? Mas você vê que a pessoa não é convertida. E você fica sempre se incomodando, mas ore, só ore, deixe que Deus vai trabalhar no tempo dele, da forma dele. Deus sabe como apertar o parafuso de cada um, Deus sabe como chamar a intimidade de cada um. Então Deus dá várias chances, só que isso também vai depender de cada um. Deus dá as chances, mas ele não vai obrigar, né? Só que eu digo sempre que a gente fala que o crente ele tem liberdade, né? Nós temos livre-arbítrio. A pessoa, o ser humano tem um livre-arbítrio. E aí eu digo assim, o crente é aquele que tem um chamado por Deus, ou aquele que desde o ventre de sua mãe foi escolhido, a liberdade dele, o livre-arbítrio dele, não sei para onde é que vai não, né? Porque quando Deus chama, se você não for, o parafuso aperta. E aí vai de você, o quanto você aguenta, né? Às vezes a gente quer ir para um caminho e Deus diz assim: não, não é aí não. Aí começa a apertar o negócio, aí você desce a casa do oleiro, aí começa a ter intimidade com o pai. Aí você começa a ficar sozinho, porque você observar sempre nas suas provas, quando Deus ele quer tratar algo com você, quando Deus ele quer te promover para algo maior, quando no mundo espiritual você tem que crescer, você vai passar uma fase sozinha. Você vai passar uma fase sozinha. E isso é necessário, sabe por quê? Porque quando nós estamos na solidão, é que nós procuramos mais o Senhor, damos mais ouvidos ao Senhor. É quando a gente desce da casa do oleiro. Aí é você e Deus. Então, não se preocupa se não entendem o teu processo. Se dizem que você está se afastando, se dizem que você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. Desde o momento que você deu ouvidos à voz do Senhor, você não é mais a mesma pessoa. Jó, ele também foi incompreendido. Ele foi julgado, mas ele estava passando num processo. Então, o que eu quero te dizer hoje é que não dê ouvidos ao julgamento, não tente se justificar. É algo entre você e Deus. E se você tiver um relacionamento íntimo com Deus, você saberá que você só precisa que Deus lhe compreenda. Você só precisa que Deus lhe aceite. Você só precisa que Deus entenda que você está abandonando tudo, que você está dizendo não à sua carne, renunciando o seu eu para fazer a vontade de Deus. E no tempo certo, tudo se encaixará. Você apenas está se preparando
para uma grande vitória no mundo espiritual. Que você receba esta palavra, que esta palavra ele possa falar ao seu coração e te confortar de você não querer mais estar se justificando, porque no momento que Deus te conhece, no momento que Deus ele sabe o porquê de tudo que você está fazendo, ele mesmo te justificará no tempo certo. Então aquieta teu coração, porque o Senhor é quem vai te justificar. Que o Senhor te abençoe.